Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o versículo 20. Assim está escrito: Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Esse texto está inserido num capítulo especial de Paulo, escrito à igreja de Corinto, tratando todo ele, nos seus 58 versículos, sobre a ressurreição de Jesus, a sua importância àqueles que nele creem e afastando dúvidas que se levantaram àquela época, procurando dissuadir do coração dos salvos a convicção na ressurreição de Jesus e na importância que lhe é peculiar, para então desacreditá-la. Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, recebeu certamente esta palavra do Senhor e trouxe de maneira clara e bem detalhada a realidade da ressurreição do Senhor Jesus e os seus efeitos, trazendo assim a importância para os que creem em Cristo. A própria Escritura nos afirma que Romanos, no capítulo 4 e no versículo de número 25, está escrito assim: o qual por nossos pecados foi entregue. E conclui: e ressuscitou para nossa justificação. Então, a obra da redenção, operada plenamente pelo Senhor Jesus, ela contemplava não somente a sua morte e sepultamento, mas também a sua ressurreição. Porque se ele morreu por nossos pecados, o que poderia validar este sacrifício expiatório de Jesus, redentor, a nosso favor, foi a sua ressurreição, porque ela deu o cumprimento a todas as profecias das Escrituras. E Paulo diz: por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Então não temos agora nenhuma dúvida a respeito deste assunto. Então cai por terra todas aquelas teorias que se levantaram à época para desacreditar a ressurreição de Jesus. Olha, no capítulo 15, Paulo começa colocando o fundamento necessário para despertar e fortalecer a convicção nos salvos. No capítulo, nos versículos 1 até o versículo de número 4, Paulo diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vou-lo tenho anunciado, se não é que crestes em vão. E agora vem o fundamento: porque primeiramente vos entreguei o que recebi. O que ele recebeu? Ele diz que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo baseado unicamente nas Escrituras. A revelação de Deus para a humanidade. Então, estabelecendo isso, ele deixou claro esta firme convicção. Então, nos versículos 10 a seguir, ele diz assim: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos.
Não eram os de fora. Era alguém que estava junto àqueles irmãos que perderam a fé em Deus, a convicção da obra de Jesus e começavam a lançar dúvidas com relação à ressurreição. Eles se pregavam diante daqueles irmãos que Cristo não tinha ressuscitado. Então veja o cúmulo da ignorância diante de tantas provas, conforme Lucas escreveu, provas vivas e infalíveis que Jesus deixou, tanto da sua morte quanto da sua ressurreição. Então ele diz: e se não há ressurreição, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a vossa fé. E assim, os que pregam a respeito da ressurreição são considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testifica que ele ressuscitou a Cristo, quando na verdade não ressuscitou, se é que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele afirma: é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E os que dormiram em Cristo estão perdidos. Então, ele traz o seguinte entendimento: se esperamos em Cristo só nesta vida, na vida terrena, física, aqui, ele diz que nós somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa convicção, ela se limita enquanto estamos vivos. Morrendo, acabou, não tem esperança, não tem ressurreição, não existe nada. É o que ele está afirmando. Se esperamos. Mas veja agora o fundamento inabalável. Versículo 20. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. A ressurreição de Jesus foi real, verídica, um fato incontestável diante de toda a humanidade. E diz-nos aqui que, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque, através da ressurreição de Jesus, está garantida também a ressurreição de cada um de nós, os que cremos no Senhor Jesus e o confessamos como Senhor e como Salvador da nossa alma. Então, vamos ver dentro de alguns pontos a importância da ressurreição de Jesus para aqueles que nele creem. Primeiro ponto é que a ressurreição de Jesus comprova que ele é o Filho de Deus. Ele não foi um enganador, não foi um embusteiro, não foi alguém diferente, não. Ele é o Filho de Deus. Em João, no capítulo 10, versículos 17 e 18, está escrito assim: por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E veja, Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 1, versículo 4, deixou assim: declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a ressurreição comprova, na verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Então, isto é uma importância que torna inabalável a nossa confiança no Senhor. Ela traz elementos para que a nossa convicção não seja duvidosa, rasa, mas que ela tenha o seu
fundamento seguro com base no que a Escritura afirma. Mas a importância da ressurreição de Jesus também garante que a morte dele foi, na verdade, uma morte redentora. Uma vida oferecida à morte como sacrifício diante de Deus, com o objetivo de redimir, de resgatar, de reconciliar a humanidade perdida, corrompida, perversa, desgarrada e destituída. Então, através da morte de Jesus, que foi redentora pelos nossos pecados, com a ressurreição, abriu para nós a justificação. E aí, exatamente que acontece a nossa absolvição, o perdão dos nossos pecados através de Jesus, e somos declarados diante de Deus justificados. E como resultado, recebemos paz com Deus. Primeiro Coríntios 15, Romanos 6 e 4, está escrito assim: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. E aí, 1 Coríntios, capítulo 15, 17, que já fiz menção aqui, ele nos afirma que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas aqui está provado de maneira inconfundível que Cristo ressuscitou. Foi o que Paulo declarou. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos. Então, a eficácia da morte de Jesus, da sua morte redentora, tinha como o selo final, a sua conclusão, com a ressurreição de Jesus para a justificação daqueles que haveriam de crer nele para a salvação. Mas a ressurreição de Jesus traz-nos também a importância, porque ela confirma a verdade que foi profetizada nas Escrituras. Lembra que de Gênesis a Malaquias, que compõe o período anterior à encarnação de Jesus, ou seja, a sua vinda como homem à terra para cumprir o plano de Deus, a Escritura sempre estava afirmando que ele ressuscitaria. Veja o que o salmista escreveu no Salmo 16 e o verso 10, falando sobre o Senhor Jesus. Salmo 16, verso 10. Pois não deixarás a minha alma no inferno, ou seja, na sepultura, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Corrupção. Ele não foi deixado na morte, mas ele foi ressuscitado. E o que ele disse em vida perante os seus discípulos, Lucas deixou registrado no capítulo 24, os versículos 44 a 47, está escrito assim: e disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito, onde? Na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, que compõem os livros do Antigo Testamento. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, fosse levado à morte, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então confirma a verdade das Escrituras, bem como em Atos, no capítulo 2, versículo 31, fazendo a referência
a Salmo 16 e o verso 10, na pregação de Pedro, ele deixou registrado assim: nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada no Hades e nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Então, a ressurreição de Jesus confirma a veracidade das Escrituras. E ela se coloca também, em quarto lugar, como uma prova de que o plano de Deus, realizado a favor da humanidade, é colocado de maneira gratuita a todos, através da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Os que receberem e confessarem Cristo como Senhor e Salvador estão garantidos e assegurados para a vida eterna, e se morrerem em Cristo aqui, serão ressuscitados em Cristo. E aqueles que não o fizerem, não receberem aqui e morrerem sem Cristo, eles enfrentarão diante de Deus, porque rejeitaram a oportunidade oferecida para salvação, libertação. Então, em Atos, no capítulo 16 e os versículos 17, os versículos 30 e 31, está escrito assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E qual foi a prova disto, a garantia? E disto deu prova a todos, deu certeza a todos, fazendo o quê? Ressuscitando-o dos mortos. Então, a ressurreição de Jesus é a prova evidente de que haverá um juízo futuro dos ímpios. Juízo para a vida, juízo para a morte. Os em Cristo, para a vida, para a salvação, para a eternidade com Deus. Os ímpios, para a condenação, para a separação eterna de Deus. O quinto ponto é que a importância da ressurreição de Jesus para os que creem é que ela se torna o fundamento através do qual o Senhor Jesus concede o Espírito Santo e nutre a vida espiritual do seu povo. Quando Jesus ressuscitou, João deixou registrado no capítulo que observamos aqui, no capítulo 20 e o versículo 22, está escrito assim: após ressuscitar e aparecer aos discípulos, está escrito assim: e havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo após a ressurreição do Senhor Jesus. Então foi o fundamento para receberem o Espírito Santo. E Romanos 5 e 10 está escrito assim. Romanos 5 e 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos por ele salvos pela sua vida. Como se dará isto? Através da ressurreição de Jesus, que nós temos a promessa de que também haveremos de ressuscitar. E a nossa ressurreição, ela está fundamentada na ressurreição de Jesus, que disse que Cristo é a primícia dos que dormem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, com ele na sua vinda. Então, com o Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 15, 45, diz que o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, em espírito vivificante.
Mas, em sexto lugar, a importância da ressurreição de Jesus para os que creem é que ela se tornou a base do seu ministério celestial, atualmente, onde ele exerce o ministério intercessório, o sacerdócio. Jesus como sacerdote, fazendo a intercessão pelos crentes, pelos salvos. A Escritura afirma que ele vive sempre diante de Deus, intercedendo. Em Hebreus, o escritor, no capítulo 7, dos versículos 23 a 28, ele deixou registrado assim: e, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, referindo-se a Jesus, porque permanece eternamente, morreu, mas venceu a morte, foi ressuscitado e vive para sempre. Então ele tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele, os que através de Jesus se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. A intercessão que Jesus faz por nós diante de Deus. Então está aqui a ressurreição de Jesus, dá-nos esta garantia desta intercessão. Em sétimo lugar, a importância da ressurreição de Jesus para os que creem, ela garante ao crente a sua futura herança celestial. Nós sabemos que o Senhor Deus tem preparado uma herança imaculada, incorruptível e marcessível, que haverá de entregar aos salvos por ocasião da sua ressurreição, o arrebatamento, através de Jesus. Paulo deixou registrado, Pedro deixou registrado na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículos 3 e 4. Está escrito assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, operou em nós o novo nascimento, para uma viva esperança. E essa viva esperança gerada em nós está fundamentada na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora veja, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, mas está guardada nos céus. Mas através da ressurreição de Jesus está garantida a nossa herança eterna, herança celestial, a herança que está nos céus. E Jesus prometeu, João deixou registrado no capítulo 14, versículo 3, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então a promessa de Jesus é que ele ia preparar-nos lugar e voltaria para nos levar para si. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele deixou registrado na primeira carta, capítulo 4, versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. A ressurreição está garantida mediante a ressurreição de Jesus. Então, a nossa ressurreição está garantida, porque se Cristo ressuscitou, nós também, se mortos estivermos, haveremos de ressuscitar. Em nono lugar, nós encontramos que, através da ressurreição, o Senhor Jesus coloca à disposição do crente, do salvo, na sua vida diária, não somente a sua presença, como também o seu poder. Então, nós temos garantido, através da ressurreição de Jesus, a sua presença e o seu poder atuando na nossa vida, de maneira contínua.
E isso tudo só se tornou possível mediante a ressurreição de Jesus. O apóstolo, escrevendo aos Gálatas, disse: já estou crucificado com Cristo, e a vida que estou vivendo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esta vida que vivemos pelo poder da ressurreição de Jesus é que temos a garantia da presença e do poder de Jesus na nossa vida para vencer a força e o poderio do pecado. O próprio Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, a ressurreição de Jesus dá-nos esta garantia. Então, nós observamos aqui, em linhas gerais, a importância da ressurreição de Jesus para o que neles creem. Primeiro ponto, que ela comprova que ele é o Filho de Deus. Segundo ponto, que garante a eficácia da sua morte redentora. O terceiro ponto, a ressurreição de Jesus confirma a veracidade das Escrituras. O quarto ponto é que a ressurreição de Jesus é prova de que haverá um juízo futuro, tanto julgamento para os salvos, como julgamento para os ímpios. Os salvos, através de Cristo, já não enfrentarão mais o juízo para condenação, mas para salvação em Cristo Jesus e para desfrutar as promessas de Deus. Os ímpios, por terem rejeitado a Cristo, o enfrentarão para o juízo de condenação e separação eterna de Deus. O quinto ponto, que observamos que a ressurreição de Jesus tornou-se o fundamento pelo qual ele concede aos salvos o Espírito Santo e a vida espiritual do seu povo. O sexto ponto, nós vimos que a base do ministério celestial ou intercessório de Jesus foi baseado na sua ressurreição, porque ele morreu e ressuscitou e vive agora eternamente. O sétimo ponto que observamos é que a ressurreição de Jesus garante ao crente a sua futura herança através da ressurreição de Jesus. O oitavo ponto é que a ressurreição de Jesus garante ao crente que, quando Jesus vier, ele será ressuscitado. E o nono e último ponto é que, através da ressurreição, Jesus coloca à disposição do crente a sua presença e o seu poder. Então, vivemos no poder da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que isto possa trazer gozo, alegria e convicção ao nosso coração, que mediante a ressurreição de Jesus, estamos garantidos para a vida com Deus. Seja pela vida, seja pela morte, acontecerá a ressurreição e iremos ao encontro do Senhor. Que eu e você, que cada um de nós possamos permanecer firmes e fiéis, obedientes ao Senhor, seguindo Ele com fidelidade até o fim. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.